Diz assim a palavra de Deus: Atentei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, porque a vossa vida sois apenas como neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos. Ó Deus, louvado seja o seu nome pela sua palavra que será ministrada nesta noite. Que o seu Santo Espírito possa nos capacitar a meditar no seu livro santo, e não somente meditar, mas aplicá-lo em nosso coração. Esse é o nosso pedido, que o seu Espírito possa nos iluminar e nos capacitar nesta noite, até a compreensão clara do seu texto santo. Em nome de Jesus. Amém. No ano de 1909, teve início um dos maiores projetos de engenharia naval da história da humanidade. E aqui eu estou fazendo menção ao famoso e lendário navio Titanic. O navio Titanic nasceu como fruto de uma engenharia marítima sem precedentes na história da humanidade. Esse projeto de engenharia naval demorou 2 anos para ser concluído. E quando concluído, o navio Titanic foi apresentado ao mundo como um avanço da tecnologia, como um símbolo que provava que para a engenharia humana daquela época parecia não existir limites. O Titanic foi projetado para ser um exemplo de navio ostentação, de poder aquisitivo, luxo e glamour, mas principalmente o lendário Titanic foi apresentado como símbolo de confiança, de segurança no aspecto marítimo. O Titanic, para sua época, foi considerado o navio mais seguro. E quando os engenheiros apresentaram esse projeto para a humanidade, eles disseram que havia construído um navio inafundável. Eles diziam que nem mesmo Deus tinha poder para afundar o Titanic. Em 1912, na sua viagem de inauguração, o Titanic partiu de um porto do Reino Unido em direção à América. E nós todos sabemos a história. O navio nunca chegou ao seu destino final. Após colidir com um iceberg, o Titanic, um navio inafundável, afundou no Oceano Atlântico. E quando o navio afundou, não tinha bote salva-vidas para todos os tripulantes. Porque afinal, os engenheiros fabricaram um navio que nem Deus poderia afundar. Então para que bote salva-vidas? Para que equipamento de segurança? A lógica dos engenheiros estava correta. Eles construíram um navio inafundável. Veja, você não usaria cinto de segurança se você tivesse a plena certeza e convicção que o seu carro jamais bateria. Na verdade, se existisse essa possibilidade, que não existiria acidente automotivo, os carros sairiam das fábricas sem equipamento de segurança. Então os engenheiros do Titanic estavam corretos. Eles fabricaram um navio que nem Deus poderia afundar. Então para que equipamento de segurança? É isso que eu chamo de confiar no próprio taco. É isso que eu chamo de confiar no seu profissionalismo. E sabe qual foi o resultado dessa autoconfiança? O navio inafundável afundou. Não tinha bote salva-vidas para todos os tripulantes. E dos 3.000 passageiros que estavam no navio, mais de 1.500 perderam as suas vidas. Esse foi o resultado do confiar em si mesmo. O Titanic é só um exemplo entre milhares que mostra como a altivez e o orgulho humano pode matar. É um exemplo emblemático, mas o maior de todos os exemplos que ilustra isso é o exemplo dos nossos pais no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva resolveram tomar as rédeas das suas vidas,
quando eles resolveram ser senhores dos seus destinos, ouvindo o que Satanás propôs para eles, a maior tragédia humana teve início. O pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte. E toda essa desgraça que nós estamos vivendo e tudo que já aconteceu na humanidade ruim é consequência dessa primeira tragédia. Os criadores do navio Titanic, eles simplesmente externalizaram por meio de um projeto de engenharia naval o que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Eles projetaram um navio, eles planejaram um navio excluindo Deus. O Titanic também é uma prova cabal que mostra que excesso de autoestima pode matar. Porque confiar em você mesmo significa que a sua vida será dirigida por você mesmo. Você confia demais em você, excluindo Deus, e isso é arriscado. Isso pode acabar em tragédia. Nós temos vários exemplos, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas, que mostram que todos aqueles que confiaram em si mesmo não acabaram bem. Planos frustrados muitas vezes acontecem porque os homens confiam demais nas suas habilidades, na sua capacidade de gerenciar os problemas. Tem muita gente frustrada também porque confiou demais no seu contra-cheque, no seu poder de compra, no seu poder aquisitivo. Tem muita gente frustrada porque planejou, projetou, excluindo Deus, confiando no seu poder aquisitivo. E por meio dos nossos planos e projetos, nós fabricamos muitas vezes os nossos Titanics e naufragamos juntamente com ele, porque excluímos Deus muitas vezes das nossas vidas. Planos frustrados. Esse é o tema da mensagem que nós iremos meditar nesta noite. E para desespero de alguns, nós servimos um Deus que muitas vezes tem prazer de frustrar os nossos planos, os nossos sonhos. A epístola escrita pelo autor Tiago, que nós lemos nesta noite, mostra que o Evangelho não é simplesmente reflexão, não é simplesmente doutrina. Toda a epístola de Tiago é um desafio que mostra que a igreja ou o crente prova que de fato anda nos caminhos do Senhor quando a sua vida prática comunica a sua fé. Portanto, Tiago aqui está exortando os seus leitores a praticarem o Evangelho. Nesse trecho que nós lemos, o autor mostra e fala sobre o perigo de projetar as nossas vidas excluindo Deus dos nossos planos. O texto que nós lemos mostra que nós não sabemos do dia de amanhã, que o amanhã pertence a Deus, que as nossas vidas é frágeis, que nós não temos certeza de nada a parte de Deus. E Tiago também vai mostrar de forma indireta que tal atitude, de forma direta ele diz isso, é uma atitude maligna, que pode custar a vida do homem, quando muito pode custar a sua própria alma. No verso 13, o autor vai dizer que um planejamento frustrado, ele exclui Deus da agenda do homem. Verso 13: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. O público-alvo de Tiago aqui são os comerciantes, os empreendedores judeus da época. Homens, empresários bem-sucedidos da sua época, comerciantes, viajantes, que viajavam o mundo antigo em busca dos melhores centros comerciais do mundo antigo. Esses homens, esses empreendedores, muitas vezes passavam anos viajando, comprando, vendendo, enfim, empreendendo. Agora entenda, a palavra aqui não está discriminando ou reprovando o ato de comercializar. A palavra aqui não está dizendo que o empreendedorismo é o mal em si. Na verdade, a palavra aqui está dizendo que o pecado desses homens era empreender a parte de Deus, era comercializar a parte de Deus, era planejar a parte de Deus. Não há nenhum problema, meus irmãos, em comprar, vender, em fazer negócios. Quem lida com o meio empresarial sabe que sem planejamento,
sem organização, sem investimento, é impossível a empresa ir para frente. Não é isso que Tiago está trabalhando ou tratando aqui. Ele está falando sobre um planejamento que exclui Deus, porque os homens confiavam em si mesmos, no planejamento que visa o lucro acima de qualquer outra coisa. O lucro aqui para esses homens, na verdade, que eram os deuses da vida deles, porque tudo que eles faziam, toda a organização presunçosa deles, visava o lucro apenas. Então no verso 13, o autor, ele destaca 5 atitudes presunçosas desses viajantes comerciantes. Primeiro, esses homens se comportam como se eles fossem senhores do seu tempo. Eles dizem: hoje ou amanhã iremos para tal cidade. A segunda atitude presunçosa desses homens, eles se comportam como se eles fossem senhores do destino deles. Então eles planejam um local onde eles pretendem negociar, e eles dizem: iremos para tal cidade. Terceiro, eles se acham senhores do tempo, eles acham que podem determinar o tempo. Eles dizem: e lá passaremos um ano. Quarto, eles planejam um objetivo exclusivo de fazer negócios. Eles pouco estão se importando com Deus. Eles dizem: lá passaremos um ano e faremos negócio. Quinta atitude presunçosa, eles estão indo em busca exclusivamente do lucro. Eles dizem no final do versículo 13: e teremos lucros. Então todo o planejamento desses homens excluía Deus, visava exclusivamente o lucro. Então era disso que Tiago estava tratando aqui. Tudo que esses homens estavam fazendo exclusivamente era para ganhar dinheiro. Eles excluíram Deus da vida deles. Muitas vezes nós planejamos as nossas vidas como esses comerciantes, principalmente quando nós excluímos Deus de várias áreas das nossas vidas. E muitas vezes nós nos comportamos como se nós pudéssemos determinar o amanhã. Muitos crentes decidem mudar de estado, de cidade, às vezes até de país, sem levar em consideração se o local aonde ele pretende morar com a sua família vai ter uma igreja saudável para ele congregar. O crente projeta, planeja, pensando no trabalho, no salário, na ascensão social, na qualidade de vida. Ele pensa em tudo, ele só não pensa se nesse lugar que ele pretende morar com a sua família vai ter uma igreja saudável para ele congregar. Isso é um exemplo clássico e claro de excluir Deus dos seus planejamentos, visando apenas o lucro, o sucesso financeiro, o sucesso profissional, a detrimento da comunhão com Deus. Esse plano pode até dar certo aos olhos humanos, mas já é um plano fracassado, não por causa do resultado, mas porque excluiu Deus. Um planejamento fracassado, ele não é fracassado simplesmente por causa do resultado final. Ele é fracassado por causa do seu propósito. O propósito de todo cristão é glorificar a Deus e gozá-lo para todos sempre. Foi para isso que o Senhor nos criou, como diz o nosso catecismo. Então, independentemente do resultado do planejamento, ele será um planejamento fracassado, porque o seu propósito está equivocado. Não são os fins que justificam os meios. Nós devemos ser bíblicos e jamais pragmáticos, porque muitas vezes um planejamento fracassado dá bons resultados. O mundo aí fora está funcionando, meus irmãos. Tem muito empresário de sucesso aí fora. Não obstante, planejam de forma fracassada, porque excluem Deus dos seus planos. O verso 14 mostra que existem duas razões para a gente não excluir Deus dos nossos planos. Veja o que diz o verso 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Primeiro, nós não devemos excluir Deus dos nossos planos, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Em Lucas 12, Jesus conta uma parábola de um homem bem sucedido, de um homem que planejou com sucesso a sua vida.
É a parábola do rico bem-sucedido. E a parábola diz que este homem planejou, projetou, viveu uma vida bem estabilizada até a sua velhice. Esse homem confiava tanto na sua capacidade administrativa que ele diz: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, por anos, para descansar, comer e beber. Como diz o ditado, nessa parábola este homem estava com um burro amarrado na sombra, confiante nos seus planos, na sua habilidade de administrar os seus recursos. Mas Jesus, na mesma parábola, diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? A parábola do homem bem-sucedido, porém fracassado, termina dizendo que um sucesso momentâneo pode custar a alma do homem no inferno por toda a eternidade. Então nem sempre o que está dando certo é o certo. Então o plano fracassado, ele é um plano fracassado na sua origem. Para que ou para quem você está planejando a sua vida? Para agradar o quê? Ou agradar quem? O segundo motivo que nós não devemos excluir Deus das nossas vidas ou dos nossos planos é que o autor Tiago vai dizer que a vida é breve. Ele diz, o que é a vida? É como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago, filosoficamente, aqui compara a vida como uma fumaça, como um vapor, com a neblina que aparece e logo se dissipa, logo desaparece. O Salmo 103, verso 15, melhor dizendo, fala a respeito da brevidade da vida, dizendo o seguinte: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois sopra nele o vento, ele desaparece. Então o autor bíblico aqui, e a Bíblia de modo geral, fala muito sobre a finitude da vida humana, sobre a brevidade da vida humana, sobre a fragilidade da nossa vida. E a Bíblia nos mostra que nós somos frágeis para que o homem possa ter consciência da sua insignificância e se volte para Deus. Embora as nossas vidas neste mundo seja breve, mas aquilo que nós plantamos aqui refletirá na nossa eternidade. Aqueles que viveram brevemente neste mundo, excluindo Deus, será excluído pelo Senhor na eternidade. Um dia o Senhor pedirá as nossas almas, e o que nós apresentaremos para Ele? Planos e projetos pessoais, ou uma vida centrada no nosso Senhor Jesus Cristo? A resposta para essa pergunta vai determinar o destino eterno da minha e da sua alma. Verso 15: os nossos planos devem estar em harmonia com a vontade de Deus. Veja o que Tiago escreveu aí. Em vez disso, devemos dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O crente, ele deve planejar a sua vida, tendo consciência que ele depende exclusivamente de Deus. É se o Senhor quiser que nós faremos isto ou aquilo. Você de fato deve planejar, você de fato deve ter projetos, mas entenda que tudo que você projetou e planejou só irá se concretizar se estiver em harmonia com a vontade de Deus, pois caso contrário o seu Titanic não chegará ao destino final. O que vai prevalecer, meu irmão, sempre será a vontade de Deus, por mais que você projete, por mais que você planeje. Provérbio 16, verso 1 diz o seguinte: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Procurar saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas é mais importante do que ter um bom planejamento para as nossas vidas. E o momento atual que nós estamos vivendo nos faz refletir sobre isso. 2020 tem sido um ano atípico para o mundo inteiro. O amanhã nunca foi tão incerto para a nossa geração. E até aqui o ano ainda está praticamente na metade, né? Faltam 5 meses, na verdade, pouco mais da metade.
Até aqui muitos Titanics já afundaram, muitos planos e projetos já naufragaram. O reverendo Ageu Magalhães, pastor da igreja presbiteriana, em suas redes sociais ele escreveu o seguinte: os deuses da pós-modernidade, a ciência, a tecnologia e a economia são fracos, porque pouco puderam fazer diante da calamidade atual. Talvez o lado bom de tudo isso que nós estamos vivendo na atualidade, talvez o lado bom desse cenário catastrófico que está diante dos nossos olhos, se há algo de bom nisso tudo, talvez que essa situação nos mostre que algumas verdades bíblicas ficam mais fáceis de ser compreendidas. Veja o que Tiago diz: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quem não compreendeu essa verdade no ano de 2019, não compreende mais nunca. É se o Senhor quiser, nós viveremos. Nós dependemos do Senhor para estarmos respirando. É se o Senhor quiser que nós realizaremos aquilo que nós planejamos e projetamos. Então, uma dica para você não se frustrar com aquilo que você planejou: ajuste os seus planos à vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é mais importante do que traçar um bom plano de vida. Verso 16. O autor mostra que quando nós não ajustamos nossos planos à vontade de Deus, nós estamos agindo com pretensões arrogantes. Verso 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A jactância, ou seja, o orgulho, a soberba, mencionada aqui por Tiago, caracteriza uma pessoa que vive como se Deus não existisse, que planeja a sua vida ignorando completamente a vontade de Deus. E é bom salientar aqui que Tiago está escrevendo para crentes, não é para ímpios. O sermão dele aqui é direcionado para cristãos que conheciam a lei do Senhor, sabiam qual era a vontade do Senhor, mas no entanto viviam como se Deus não existisse. Viviam de forma arrogante, presunçosa, jactanciosa, então pecava de forma contumaz, porque planejavam as suas vidas ignorando completamente a vontade de Deus. Essa atitude aqui desse pessoal que Tiago está exortando é típico do ateu prático. O ateu prático é aquele que sabe que Deus existe, conhece a sua palavra, mas vive como se Deus não existisse. Vive como se não conhecesse a palavra. Ele até frequenta a igreja, ele até tem um nome no rol de membros da igreja, ele até veio aqui na frente, fez a pública profissão de fé, mas a sua vida e o seu testemunho nega Deus. Ele crê em Deus, conhece a sua palavra, mas vive como se Deus não existisse. Vive como se não conhecesse a vontade de Deus para a sua vida. E aí ele exclui Deus do seu namoro, por isso que vai namorar com ímpio. Ele exclui Deus dos seus negócios, por isso que vai fazer negócio de forma trapaceira. Ele vive segundo a vontade do seu coração enganoso, porque ignora a vontade revelada de Deus em sua palavra. Conhece a Deus, conhece a vontade de Deus, mas vive como se Deus não existisse. Ou no máximo, tenta usar Deus para validar os seus projetos. Muitos vivem assim, achando que pode usar Deus como fiador dos seus planos. Uns confiam em carros, cavalos, como diz o salmista, mas há também aqueles que confiam na sua própria fé, confia na sua própria crença, e por isso acha de forma presunçosa que pode persuadir Deus. Essa postura, meus irmãos, não é muito diferente dos engenheiros do Titanic, porque é uma fé centralizada no eu. É o eu decreto, eu declaro, eu determino, eu não aceito, a minha palavra tem poder, Deus vai fazer porque eu fiz campanha, porque eu subi um monte. É fé na fé. É uma atitude presunçosa, embora revestida de uma certa espiritualidade. Eu diria, na verdade, que é pior do que os engenheiros do Titanic. Eu tristemente chego à conclusão que a maioria das igrejas brasileiras
vivem dessa forma. Agora, quem está por trás de todo esse argumento jactancioso, desse discurso ególatra centrado no homem? Tiago vai dizer no verso 16, no final: toda jactância semelhante a essa é maligna. A palavra usa o termo maligno na Bíblia para fazer menção diretamente à ação de Satanás ou à própria pessoa de Satanás. Então o que é que Tiago está dizendo aqui? Quando o homem projeta a sua vida ignorando Deus, ignorando a vontade de Deus, ele vive segundo a vontade do seu coração e por influência de Satanás. É isso que Tiago está dizendo aqui. Isso é muito sério, irmão. Ignorar a vontade de Deus é viver segundo o seu coração enganoso, é viver sendo guiado pelo maligno. E por fim a palavra diz que aqueles que conhecem a vontade do Senhor e não a pratica, peca contra Deus. Verso 17: portanto todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Fazer o bem aqui diz respeito a fazer a vontade de Deus. Fazer o bem aqui significa viver segundo a orientação da palavra de Deus. A palavra do Senhor é a vontade do Senhor revelada para a sua igreja. Ignorar, portanto, a palavra de Deus significa ignorar o próprio Deus, significa ignorar a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é um suicídio. Isso pode acabar em tragédia. Por fim, eu cito um trecho de uma fala do MacArthur, que ele diz o seguinte: um forte desejo de fazer a vontade de Deus é uma marca registrada no coração de todo aquele que nasceu de novo. O crente que de fato nasceu de novo, é até redundante na verdade, né? Se nasceu de novo é crente, se é crente nasceu de novo. Ele deseja fazer a vontade de Deus porque o Evangelho transformou o seu coração. Nós desejamos fazer a vontade de Deus porque o Senhor frustrou os nossos planos pecaminosos. Ele não nos entregou as nossas paixões efêmeras. Antes, Ele revelou o seu amor por nós por meio do seu Filho crucificado no madeiro, atraindo para si os seus eleitos. Nós somos filhos de Deus porque o seu Evangelho, em algum momento das nossas vidas, frustrou os nossos planos que certamente nos levaria para o inferno. O Evangelho do Senhor revela que a vontade de Deus para as nossas vidas é infinitamente melhor que os planos que os nossos corações enganosos haviam traçado para nós. Plano esses que certamente nos levaria para o inferno. Então louvado seja o Senhor por frustrar os nossos planos perversos, por mudar a nossa natureza caída, o nosso coração corrompido, e nos condicionou por meio do novo coração a sentir prazer em fazer a vontade de Deus. Então quando Deus frustra os nossos planos, muitas vezes Ele faz isso provando que nos ama. Quantas vezes você planejou algo que mais à frente você viu que ia dar ruim para você? Deus muitas vezes prova que nos ama, não nos dando o que nós planejamos. Então louvado seja Deus por muitas vezes frustrar os nossos planos, e que a palavra do Senhor possa nos orientar a organizar os nossos planos segundo a vontade de Deus. Oremos nesse sentido. Ó Senhor, muito obrigado pela sua palavra ministrada nesta noite. Que o Senhor continue nos conduzindo à luz da sua palavra, Senhor. Que os nossos corações possam ter prazer na sua lei. Ó Deus, conduz a sua igreja em tempos remotos à luz do seu livro santo, Senhor. Que os nossos planos, Senhor, sejam compatíveis com a sua palavra, compatíveis com a sua vontade. Essa é a nossa oração, Senhor. Sustenta a sua igreja em tempos de calamidade, sustente o seu povo, Senhor. Que nós possamos viver para a honra e glória do seu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.